o ministro da Fazenda, Dário Durigan, ele afirmou que o ministro do STF, Luiz Fux, pediu rapidez, celeridade na solução da crise do BRB durante negociações entre o governo federal e o Distrito Federal. Segundo Durigan, essa preocupação envolve cerca de 30 bilhões de reais em depósitos judiciais mantidos no banco por tribunais estaduais, o que poderia comprometer a credibilidade do judiciário em caso de quebra da instituição. Ele destacou que não haverá socorro financeiro da União ao banco, mas uma operação de crédito articulada pelo Fundo Garantidor de Crédito com garantia de grandes bancos. O ministro também disse que o desenho do acordo já foi concluído, que restam apenas etapas operacionais. Chamar o Bruno Musa porque o Bruno acompanha todos os desdobramentos, as articulações e as novidades em relação ao caso do Banco Master e, naturalmente, do BRB. Acompanhou essa notícia, Musa, inclusive em destaque? Eu acompanhei hoje no estado de São Paulo, ele cobrando rapidez na solução dessa crise do BRB, porque haveria aí uma quantia alta de depósitos dos tribunais de justiça, dos TJs, né, no Banco de Brasília. Quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção? Veja, o banco precisa urgentemente ser capitalizado, caso contrário, é o fim, é mais um banco que vai quebrar. Se fosse um banco privado, provavelmente ele já sofreria esse tipo de intervenção. Basicamente, ele está quase que sem liquidez para honrar os seus compromissos, seus passivos bancários, como chamamos dentro do mercado, e isso faz com que o banco entre na insolvência, ou seja, ele não tem condição de devolver aquilo tudo que possa eventualmente ser solicitado como resgate pelos seus correntistas. Não tem. Consequentemente, ele precisa da capitalização. Agora, o grande ponto é, por que ele não tem? Porque ele foi negociando aquele dinheiro que era ativo do banco, através do depósito dos correntistas, comprando créditos podres do Master. O presidente, que agora está preso negociando apartamentos na somatória, mais de 50 milhões de reais, escolhendo endereços importantes aqui em São Paulo, usando o dinheiro dos correntistas para comprar créditos que seriam podres, que já sabiam que eram podres. Ou seja, foi uma obra de uma corrupção muito arquitetada. Ou seja, foi tudo planejado para isso. Agora o banco precisa ser resgatado. E mais uma vez, como ele é um banco público, a quem recorre? A ideia, tentaram, era recorrer inclusive ao governo, ou seja, a população socializaria esse prejuízo através de todos. Agora a questão é, será que o Fundo Garantidor de Crédito fará esse tipo de aporte, ou seja, os outros bancos privados, mas sem a garantia do governo federal? Acho muito difícil. O grande ponto também é, se houver garantia do governo federal, significa que, em última instância, quem está dando garantia a esse eventual resgate através do Fundo Garantidor de Crédito é, em última instância, o pagador de imposto. Todos nós. No Brasil se tornou corriqueiro. Somos roubados e somos chamados a recuperar aquele dinheiro roubado. Muitos, inclusive, além de pagar os impostos para cobrir os rombos, tem ainda um depósito no seu contra-cheque retirado, já que isso ocorreu, por exemplo, com os fundos de pensão. Dá para chamar de lobby? Há lobby de muita gente importante para que o BRB continue o seu curso natural, Dávila? É inacreditável. Olha como essa coisa é acertada. Primeiro, o banco entra na maior falcatrua do mundo com o banco do Vorcaro, com o Banco Master. Aí recorre ao Tesouro. O Tesouro fala, não vamos usar o dinheiro público para isso. Cria esse rearranjo, não, vai ter garantia do Fundo Garantidor e Musa, sabe o que vai dar em garantia? O dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, do FPE, que ali tem um dinheiro recorrente. Bom, mas esse dinheiro é dinheiro do contribuinte, é nós que pagamos esse imposto, não tem dinheiro que cai do céu. Então a conta sempre sobra para nós. E o mais interessante é que, já que as instituições não chegam a um acordo, como é que tem que fazer para salvar um banco estatal? Aliás, o certo deveria ser vender para o setor privado. Se o setor privado não quisesse comprar o banco, tem que liquidar o banco. É isso que é o negócio. Não, aí chama o judiciário. O Supremo entra em ação de novo para resolver a situação que as instituições por si próprias não conseguem resolver. E aí vai o ministro Fux
e chega para a turma e fala assim, olha, tem que resolver logo, sabe por quê? Porque tem muito dinheiro do judiciário no Banco Master, e aí nós vamos ficar sem dinheiro para pagar as ações que perderam. A gente não pode perder esse dinheiro, porque aí o judiciário vai cair no descrédito. Então resolva a situação do BRB para salvar a reputação do judiciário. É um negócio inacreditável a visão míope de cada setor da sociedade. E o fundo é o que o Mussa falou. A conta, de qualquer forma, sobra para o pagador de imposto. Não tem saída. A única forma que o pagador de imposto não entra nessa conta é vender o banco para o setor privado ou liquidar. O resto é dinheiro nosso. Pois é, foi homologado, inclusive, pelo Supremo esse acordo para socorrer o Banco de Brasília, né? Um empréstimo na ordem de 6,5 bilhões de reais, oriundos do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Você, Mota, quais detalhes, apontamentos você gostaria de fazer em relação a essa notícia? Muitas instituições correndo contra o tempo para salvar o BRB, e há uma atenção especial do Judiciário. Só tem um caminho para isso, né, Caniato, que é privatiza já, privatiza tudo. Não há nenhuma razão para que um Estado tenha um banco. Essa época já passou. O dinheiro que vai ser usado para esse socorro, seja lá qual for a engenharia financeira, é sempre o dinheiro do pagador de impostos. Então, é triste a gente ver que nesse momento o Brasil não tem estadistas dispostos a comprar essa briga. E eu aproveitar essa oportunidade para fechar de vez as portas desse banco e parar de enfiar a mão no bolso do contribuinte. Pois é, deixa eu só fechar essa discussão. Há dúvidas do nosso público, dos nossos espectadores, ouvintes e internautas, Bruno Mussa, sobre a real situação do Banco de Brasília. E tem muitas perguntas que dizem respeito à intenção dessas instituições em socorrerem o BRB. Ao socorrerem, o BRB continuaria operando e, digamos, problemas que ocorreram no curso do processo não viriam à tona, Mussa? Viriam, claramente, mas se você tem algum banco que compre o banco através desse processo, por exemplo, de privatização, que obviamente estou de acordo com isso, privatizemos absolutamente tudo, e não basta privatizar no sentido de tirar da mão do Estado e mandar para um monopólio privado, é abrir o mercado de verdade, que o Brasil é completamente fechado. Se esse banco passa por esse processo de privatização, Caniato, normalmente os ativos podres do banco ficam de fora da negociação, ou seja, esses passivos que estão completamente deteriorados, eles não entrariam nessa conta, e sim os ativos bancários. Agora, claro, para o banco continuar sobrevivendo e se transformar em alguma coisa rentável, esses passivos precisam ser capitalizados e transformados em algo, digamos, palatável, ou seja, que o banco consiga recuperar e transformar isso em solvência novamente. Mas é bem provável que isso não aconteça. Acho muito difícil, nesse governo ainda, que faça qualquer tipo de processo de privatização. O grande ponto que os bancos, que esse governo, com essa mentalidade, quer banco público, é porque quase metade do crédito disponível no Brasil tem algum tipo de subsídio. Só que subsídio é endividamento da máquina pública, porque ele, de maneira populista, cede empréstimos abaixo da taxa que ele paga para captar dinheiro. Ou seja, o dinheiro do pagador de imposto é usado para cobrir esse rombo. Então, o governo consegue fazer política partidária com isso. Consequentemente, se ele não tem empresas estatais que aumentaram os rombos, mais um recorde, e bancos públicos para fazer isso, essa política partidária populista, eles vão perdendo a capacidade de enganar grande parte do eleitorado.